Paz e graça a todos vocês. É uma honra e prazer poder estar aqui para este tempo do Espírito, para poder ministrar uma aula extremamente importante. Estaremos nas próximas horas falando sobre dons do ministério, não é? O meu nome é Vicente, não é? Lubrano Vicente, mais conhecido por Vicente, não é? Para outros, não é? O Sando Vicente. E fui, de facto, senti bastante honrado de poder estar aqui e partilhar um pouco consigo sobre esta matéria extremamente importante, como é a matéria dons do ministério. Ao ministrar sobre essa matéria, nós vamos falar sobre aspectos como compreendendo o chamado de Deus, não é? Compreendendo também como é que se desenvolve o chamado. Falaremos sobre os distintos dons do ministério, a ordem pela qual foram estabelecidas, as características desses ministérios, não é? Como é que eles de facto funcionam, né, no corpo de Cristo. Falaremos um pouco sobre esses dons no início, os dons do ministério da pessoa de Cristo. Falaremos sobre a diferença entre dons do Espírito e dons do ministério. Aquela questão, por exemplo, como todos podem profetizar, mas nem todos são profetas. Então, prepare-se para os próximos tempos, porque acredito que vamos viajar aqui num tempo Vamos ter aqui um tempo bom de edificação, onde acredito que essa matéria será relevante para todos aqueles que, de facto, poderem estar a acompanhar, não é? Então, uma das coisas extremamente importantes quando nós falamos sobre dons do ministério, não é? E eu aqui vou colocar exatamente essa expressão, não é? Dons do ministério, porque a Bíblia fala de vários dons, não é? Como nós sabemos, não é? Nós temos diferentes classes de dons. Eu colocaria a classe dos dons da seguinte maneira: dons do ministério, não é, que nós vamos falar, Efésios capítulo 4, versículo 11. Não é? Nós vamos encontrar aí a descrição dos dons do ministério. Nós na Bíblia temos também os dons do Espírito, não é? Além de termos também na igreja os dons de serviço, não é? Dons de serviço. Então, na Bíblia você não vai encontrar o termo dom de serviço, dom do ministério, isso você não vai encontrar. Nós é que fizemos essa divisão para nos ajudar a sistematizar e a classificar, nesse caso, a diferenciação e a distinção que existe entre eles. Eles são todos úteis, são intercambiáveis, funcionam para o corpo de Cristo, para a igreja, de maneiras diferentes, com funcionalidades diferentes, mas todos eles são úteis para a igreja. Então vamos agora, numa primeira fase, focar os dons do ministério. O que é um dom, né? Um dom, como nós sabemos, é uma dádiva, é uma oferta, não é? Um dom é algo que é oferecido, não é? Um dom, não é? Fala de uma dádiva, não é? E, nesse caso específico, falando do ministério, estamos a falar das dádivas do ministério. Estamos a falar da oferta de Cristo, não é? Daquilo que é, né, a manifestação de uma das características de Cristo, uma vez que todos os dons do ministério, eles primeiramente são dons de Cristo, não é? Em Efésios, no capítulo 4, versículo, podemos começar a ler a partir do versículo 5, não é? Diz assim: um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. 7. Ele diz assim: a graça, porém, foi dada a cada um de nós. Repare, graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Segundo a medida do dom de Cristo. Quer dizer que o dom é de Cristo. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu o quê? Dons aos homens. Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens. 9. Ora, que significa ele subiu, senão que também antes desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. 11. E ele mesmo que deu. Ele fez o quê? Deu. Quem é que deu? No contexto nós vemos que é Jesus. Ao lermos esse deu e ao enfatizarmos o deu, começamos já a entender aqui quem é a fonte do dom. Então, ao lermos esse texto, já começa a ficar claro que quanto ao dom do ministério, esse dom, ele vem de Cristo, não é? Para quem? Para a pessoa.
esse dom não é dado de uma pessoa para uma outra pessoa. Toda pessoa que é chamado para o ministério, antes de ser confirmado pelo homem, consagrado pelo homem, ele tem um chamado, um decreto divino. E repara que é Jesus quem dá. Aqui, no caso específico de Efésios, no capítulo 4, no versículo 11, diz assim: e ele mesmo deu uns para quê? Apóstolos. Ele começou por dizer que Deus deu uns para apóstolos. Continuando, outros para profetas. Já existia profeta na antiga aliança. Mas aqui está a dizer que Jesus deu outros para profetas. É preciso fazer uma distinção entre o profeta na antiga aliança e o profeta na nova aliança. Essa é uma nova linhagem sacerdotal. Cristo vem dar início a um novo tempo, a uma nova ordem sacerdotal. Não é? A Bíblia fala, não é, que Cristo é sumo sacerdote. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vou abrir aqui o meu esboço. Cristo é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Cristo sumo sacerdote. Estou com um problema aqui no meu aparelho. Cristo sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então isso leva-nos de facto a crer, não é? Ou leva-nos a ter em conta que o que se vê de dons do ministério, no ministério de Cristo, vai observar a termos diferentes do que se vê em termos de dons do ministério no sacerdócio anterior, que era o sacerdócio levítico, o sacerdócio de Arão, né? A linhagem de Arão, não é? Então, Cristo é chamado segundo um outro sacerdócio. É chamado segundo o sacerdócio de Melquisedeque. Logo, os ministros que ele levanta são segundo este mesmo sacerdócio. Não sei por que razão. A Bíblia aqui não está abrindo, estou falando. Então, do mesmo modo, né, mas enquanto abro, Cristo representa, não é, uma nova ordem sacerdotal, não é? Então, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos aqui a palavra sendo clara em dizer que Jesus, ele deu, não é? Ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas. Então, esse apóstolo e profeta são dados por ele, comissionados por ele, não é? E continuando aqui diz o quê? E outros para evangelistas. Está a dizer que Jesus deu outros para evangelistas. E outros para quê? Para pastores e doutores. Louvado seja o nome do Senhor. Outros para pastores e doutores. Bendito seja o nome do Senhor. Então, amados irmãos, nós temos aqui o estabelecimento daquilo que é chamado dom quintuplo. Na antiga aliança você tem pastor, e na antiga aliança você tem mestre, do que se vê aqui. Mas na antiga aliança você não tem apóstolo, na antiga aliança você não tem pastor neste sentido do Novo Testamento, e você também não tem na antiga aliança o evangelista, não é? Mas profeta é algo que as pessoas estavam claramente habituadas, não é? Porque no sacerdócio de Levi havia profetas, não é? Então, isso vai dizer o quê? Louvado seja o nome do Senhor. Pela graça do próprio Abba Pai, ele distribuiu os dons e ele deu os dons, não é? A homens. Atenção que esse texto não está a dizer que ele deu homens, está a dizer que ele deu dom. Então não está a dizer que ele deu homens, está a dizer que ele deu dons. Por isso é que fala de dom quintuplo. Isso porque eu falo dessas duas coisas? Primeiro, o dom quem dá é Jesus, quer dizer, quem chama é Cristo. O homem confirma, mas o chamado vem do Senhor. Depois, por que eu digo que ele não deu homens, deu dons? Porque às vezes nós temos homens que estabelecem homens. Jesus não dá homens, ele dá dom. Então o homem vale pelo que Deus equipou na vida dele. O homem vale pelo equipamento sobrenatural divino que Deus colocou na sua vida. Então aqui nós estamos a ver, continuando, versículo 12, diz o quê? Tendo em vista o quê? O aperfeiçoamento de quem? Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do quê? Do ministério, não é?
para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento da doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem a erro. É preciso prestar atenção que quando ele dá os dons do ministério, ele tem um tempo para os dons. E ele aí diz, até que chegamos todos, segundo ele diz aqui, a quê? Chegamos todos ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Então nós estamos diante de uma atribuição de Cristo em relação aos dons, e nós estamos diante de um tempo para que esses dons possam atuar na igreja. Porque ele deu esses dons, não é, aos homens, para que os homens, pelo dom, servissem à igreja. Então, os dons são para serviço. O serviço é para a igreja. E o tempo é até que a igreja atinja a plenitude. Não é? Quer dizer que se alguém disser que algum dos dons que está aqui não existe no dia de hoje, vai ter que dizer também que já se cumpriu o chegar à unidade da fé, já se cumpriu o pleno conhecimento do Filho de Deus, e já se cumpriu, por exemplo, chegamos à medida da estatura da plenitude de Cristo. O que não precisaremos de muito para nós estarmos apercebidos que isso ainda não aconteceu. Logo, os dons, na sua plenitude, continuam a ser úteis até nos dias de hoje. Pontos a ter em conta. Nós precisamos de todos os 5 dons ministeriais operando junto para trazer o corpo de Cristo à plenitude da estatura de Cristo. Se não temos os 5 dons ministeriais a operar no ministério, não vamos conseguir ter naquele ministério suprimento espiritual a ponto de trazer a igreja à plenitude da estatura de Cristo. Se queremos maturidade espiritual, precisamos de todo o equipamento espiritual. E os 5 dons do ministério fazem parte do equipamento espiritual. Para quê? Para a igreja. Para quê? Para equipar os santos. Se nós não tivermos os 5 dons em pleno a funcionar, não teremos plenitude. Ponto 2 do que lemos. Se não tivermos os 5 dons ministeriais a operar, os bebês espirituais são facilmente abalados e levados por falsas doutrinas. É importante referir que os 5 dons, eles são 5 dons que estavam em Cristo. Ou seja, Cristo na terra, né, o homem que concentrava a plenitude da graça, a plenitude do Espírito, tinha nele concentrado os 5 dons. Você vai ver em Jesus o apóstolo, e nem vamos falar já daqui a pouco com o pormenor. Você vai ver em Jesus o pastor, você vai ver em Jesus o profeta, você vai ver em Jesus o evangelista, e você vai ver em Jesus o rabi, o mestre. Então em Jesus você vê os 5. Ele vai para a cruz, ele morre, ressuscita. Ele pega dele mesmo e ele derrama sobre os homens. Então começa a repartir. Sai apóstolo de Jesus, toca um homem. Sai o profeta de Jesus, toca outro homem. Sai o evangelista, toca outro homem. Sai o pastor, toca outro homem. Sai o mestre, toca outro homem. Eu falei isso até propositadamente, porque costuma-se dizer que para nós entendermos um pouco sobre os dons quintuplos, nós devíamos considerar a nossa mão, não é? E na nossa mão, o polegar representa o quê? O apóstolo. Por quê? Porque o apóstolo é o mais versátil de todos, e nós vamos falar sobre isso daqui a pouco também. O apóstolo é aquele que consegue tocar nos outros dons. Ele consegue facilmente trafegar e navegar nos outros dons. Então, com o indicador, nós temos o profeta, não é? Aquele que tem a capacidade divina de entregar mensagem e muitas das vezes iluminar e falar a respeito do caminho, não é? Com o médio, nós temos o dedo mais avançado, ele é o evangelista, aquele que vai no campo, vai no terreno, abre caminho. Com o anelar, né, que é o dedo que coloca essa aliança de casamento, nós temos o pastor, que normalmente é ele que está aliançado e casado com a igreja local. E com o mindinho, nós temos o mestre, que é aquele que é detalhista, vai nos pormenores, nos detalhes, a nível das escrituras. Mas todos eles fazem que uma mão forte e uma igreja suprida, uma igreja que recebe da parte de Deus. Amém, queridos? Então, continuando, de facto, a falar sobre a importância de considerar os 5 dons ministeriais para a igreja. Jesus
Ele colocou os 5 dons do ministério na igreja para auxiliar a igreja a crescer a sua imagem. O objetivo de todo cristão, depois de ser salvo, é ele amadurecer, é ele crescer para se tornar a imagem de Cristo. E os 5 dons ministeriais devem cooperar juntos para quê? Para que assim seja, para que os crentes sejam trazidos à maturidade. E todos eles precisam um do outro. Todos eles precisam de colaborar, não é? Se o profeta está muito voado, o mestre lhe equilibra. Se o evangelista só está a olhar no campo e nas almas e no pregar o evangelho, o pastor lhe lembra que as almas precisam ser cuidadas. Se o pastor estiver só dentro da igreja, o evangelista vai dizer, pastor, não é só dentro da igreja, nós precisamos de buscar as almas lá fora. E eles interagem, não é? Então, nós vamos ver aqui uma interação absoluta entre todos eles. Se o pastor estiver muito natural e tiver um profeta ao lado, o profeta vai lhe lembrar do sobrenatural. Mas, entretanto, se o profeta estiver muito voado, o mestre vai dizer no profeta, tem calma, segura aí a coisa. Mas, entretanto, se o mestre estiver muito no ensino, o profeta também vai dizer, não é só ensino, vamos nos mover no espírito. Então, todos eles interagem, né? E o apóstolo está ali, de facto, como aquele que estabelece, como aquele que está sempre olhando para novos campos, estabelecendo pessoas, treinando, né, as pessoas no ministério e, de facto, sempre que necessário, tocando qualquer um deles. Então, eles interagem, eles precisam, de facto, trabalhar em conjunto. Ponto a seguir. Não podemos atingir, não é, a dimensão que Deus propõe em Efésios 4:12, não é? Que é o quê? O aperfeiçoamento dos santos, o desempenho do ministério, a edificação do corpo de Cristo, se não tivermos a cooperar com os 5 dons ministeriais. É possível um ministério que não aceite os 5 dons ministeriais? Ele avançar, ele crescer, mas o que eu acredito é que ele nunca estará agindo no seu potencial máximo. Porque o potencial máximo passa pelo reconhecimento dos 5. E tem muitos ministérios que não reconhecem os 5. Há ministérios que só reconhecem pastor, evangelista, e tem ancião, e o mestre, pronto, que ficou já o professor da escola bíblica dominical, ou que se dedica ao ensino. Mas nós sabemos que tem muito mais do que isso. Mesmo nestes lugares que não aceitam esses, eles estão a usufruir dos outros. Para quando eles enviam missionários, muitos dos seus missionários estão na graça apostólica. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco também, queridos. Amém? Então, continuando aqui, louvado seja Deus, no 5º, não é, ponto a ter em conta, eu coloquei, algumas igrejas amadurecem até um certo nível, disse agora, porque elas reconhecem somente 2 ou 3 dons do ministério. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, esse primeiro ponto que eu deixei aqui de Efésios 4 é que deixou claro que Jesus, por exemplo, quando ele diz em Efésios capítulo 4, versículo 11, que ele deu uns para apóstolos, ele não disse aqui que os apóstolos é só por um tempo. Quando ele diz que deu outros para profeta, também ele não disse que profeta é só por um tempo. Não. Ele claramente colocou ele no pacote de todos os dons que ele deu com um objetivo. Um outro versículo extremamente importante está em 1 de Coríntios capítulo 12. Ora viva, então vamos então agora olhar para 1 de Coríntios, não é? Conforme foi proposta, capítulo 12, versículo 27. Diz assim, ora, vós sois o corpo de Cristo. Vós sois o quê? O corpo de Cristo. Quer dizer, o corpo de Cristo, de facto, de acordo com Paulo nesse texto, somos nós. Vós sois o corpo de Cristo. E individualmente, membros desse corpo. E aqui, volto a dizer novamente, versículo 28. E a uns pôs Deus na igreja, não é? Há versões que diz, e a uns estabeleceu. Deixa-me só consultar essa outra versão, que diz que estabeleceu Deus na igreja. Não é? Louvado seja o nome do Senhor. Pois é, nessa versão que eu tenho, ele diz estabeleceu, não é? Do grego titemi, não é? Que significa estabelecer, colocar. Diz, e a um estabeleceu Deus na igreja. Primeiramente que apóstolos. Aqui nós estamos a ver de fato que apóstolos vêm numa primeira instância, acontece em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, como também acontece em Efésios capítulo 4, versículo 11. Atenção que aqui a ordem, quando ele coloca os ministérios, eles não são numa ordem de superioridade e inferioridade. Precisa-se corrigir no corpo de Cristo essa noção que nós temos de que
os dons do ministério podem ser atribuídos mediante cargos ou níveis. Ou seja, tu és pastor, mas não vai receber ainda a consagração como pastor, recebe ainda como diácono, para ver como é que vais te comportar, depois podes receber como um evangelista, né? Para ver como é que vais te comportar, se comportar bem, então vão te dar como pastor. Não. Há quem é chamado para ser diácono a vida toda, há quem é chamado para ser evangelista a vida toda, e há quem é chamado para ser pastor a vida toda. E todas essas pessoas, Deus vai a recompensar pela sua fidelidade ao chamado de Deus. Né? Porque Deus recompensa fidelidade, Deus não recompensa nome, estatuto, Deus recompensa fidelidade. Então, ao olharmos do facto, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, vemos um padrão que se repete. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, apóstolo, em segundo lugar, profetas, quer dizer que apóstolo e profetas vêm no mesmo lugar, tanto em Efésios, no capítulo 4, no versículo 11, não é? Como também em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, vemos um padrão que se repete. Em Efésios capítulo 4, 11 dizem, um estabeleceu Deus na igreja, ou seja, e ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas. Aqui diz, um estabeleceu Deus na igreja meramente apóstolos, em segundo lugar, profetas. Esse segundo lugar aqui não está a dizer que primeiro na igreja é o apóstolo e segundo, numa posição inferior, é o profeta. Não, há quem Deus lhe chamou só para ser profeta. Há quem Deus lhe chamou só para ser evangelista. Então isso não é uma questão de patente, tipo o apóstolo tem uma patente superior como general e o profeta tem uma patente inferior. Não. É verdade que em termos de responsabilidade, não é? Obviamente, no que diz respeito a estabelecer a igreja, no que diz respeito a estabelecer campos, o apóstolo pode ter essa primazia, mas não podemos nos esquecer que quando a Bíblia diz, pelo menos em Efésios capítulo 4, versículo 11 e 1 Coríntios 12, 28, que primeiro estabeleceu apóstolo e depois profeta, não está a falar por ordem de superior e inferior, está a falar por ordem de estabelecimento mesmo. Está a dizer mesmo que primeiro foram os apóstolos. Quais são os primeiros ministros que Jesus consagrou? Não são os 12 apóstolos? São. Por isso mesmo é que primeiro vêm os apóstolos. Mas isso não quer dizer, né, que o apóstolo é superior ao profeta. Não, cada um tem o seu chamado. Na igreja local, a liderança ela pode ser exercida a nível do presbitério da igreja, da liderança da igreja por um apóstolo, e quando a liderança é exercida por um apóstolo, sim, aí nós temos uma superioridade hierárquica, mas é por uma questão de funções, de liderança. Mas isso não quer dizer que alguém agora que é um evangelista ou é um diácono deve se sentir inferiorizado. Não, você deve estar onde Deus lhe chamou. Porque a questão aqui não é ser inferior ou superior, cada um tem a sua responsabilidade, o seu nível no Senhor. Deus vai recompensar tanto um como o outro. Amém, queridos? Então, vamos lá, vamos continuar. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Então, a uns estabeleceu Deus na igreja primeiramente apóstolos, segundo lugar profeta, terceiro lugar mestres, depois o quê? Operadores de milagre. Tem algo diferente aqui em Efésios 4:11 para 1 Coríntios 12, 28. É que em Efésios 4:11 mestre aparece em último e aqui aparece em terceiro. Está vendo? Já para nos mostrar que a questão não é nos dar a entender que aquilo é uma ordem de hierarquia, não. Aquilo é a forma como ele organiza, né? Como o próprio Cristo foi estabelecendo os ministérios. Então, em primeiro lugar, apóstolos, segundo profeta, terceiro mestres e depois o quê? Operadores de milagre. Depois o que é dons de curar, depois o que é socorros, depois o que é governos, depois o que é variedades de línguas. Quer dizer que ele já começa aí a apresentar característica dos outros dons que ele coloca aqui. Segundo o entendimento, de facto, de alguns estudiosos, quando ele aqui diz depois operadores de milagres e dons de curar, ele estaria a falar, por exemplo, do evangelista. E quando ele fala de governos, não é? Ele estaria a falar sobre o ministério pastoral. Porque no Novo Testamento, o pastor é aquele que tem a supervisão direta do rebanho. E aquele que representa a autoridade espiritual na congregação, para com o rebanho. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Glória seja dada a Jesus. Então, isso de facto nos leva a fazer algumas considerações. Amém? Vamos às considerações. No texto que nós lemos, algo que precisamos de compreender é que a igreja é o corpo de Cristo. A mesma igreja que eu disse que ele reparte os dons, não é? E ele estabeleceu, não é, os dons na igreja. Não homens, como já dissemos aqui,
por causa até daquilo que existe, muitas vezes que homens estabelecem homens, não é? Então, há uma grande diferença entre Deus estabelecer alguém na igreja e alguém ser estabelecido pelos homens, porque nós temos casos, não é, em que se tem a ideia errada de que um profeta consegue dar ministério de profeta a um outro profeta. Tem-se a ideia errada de que um pastor consegue dar ministério de pastor a um outro pastor. Mas isso são conceitos que precisam ser resolvidos, não é? Aqui algumas chamadas de atenção que eu coloquei. Ninguém deve ir ao chamado de Deus. Ninguém deve responder ao chamado de Deus só porque uma outra pessoa lhe chamou. Se o chamado não for primeiramente divino, ninguém deve ir. Porque por mais que 1000 homens te imponham a mão, não passarão de quê? De simplesmente um momento de imposição de mãos. Porque ministério que é ministério, se Jesus não te chamou, não adianta você forçar a barra. Não há cunha diante de Jesus, pode haver diante dos homens. Não há influência diante de Jesus, pode haver diante dos homens. Ou você é chamado ou você não é chamado. Ponto número 2. Não vá porque os seus pais foram. Ministério não se recebe de boleia. Ah, não, mas meu pai é pastor, então como sou filho de pastor, filho de peixe como o peixe é, então se meu pai é pastor, também sou pastor. Não, teu pai pode ser pastor e você vir somente a ser um diácono. Você pode simplesmente vir a ser um tocador de instrumento no ministério, né? Como podes, de facto, ter um ministério do teu pai, mas não é porque o teu pai é ministro, não é porque o pai é ministro que o filho automaticamente é ministro. São coisas que temos de corrigir no meio da eclésia. Louvado seja o nome do Senhor. Não é? Tem também aqueles casos em que o marido é pastor e a mulher, como é mulher do pastor, logo ela é pastora. Alguns até dizem assim, como os dois se tornaram uma só carne, não é? E ele é pastor, como se tornou uma carne com ela, ele também virou pastor. Não vira pastora só porque está casada com o pastor. Não vira apóstola só porque está casada com o apóstolo. Não vira profetisa só porque está casada com um profeta. Não tem como. Cristo é quem dá. Ou tem ou não tem. Não há um meio termo. Não é? Então, um comentário muito forte, não é, que eu coloquei aqui é que é muito perigoso o marido, por exemplo, tentar forçar o chamado da sua mulher quando ela não tem chamado. Às vezes acontece isso, a mulher não tem chamado e o marido força o chamado da mulher, não. Se ela tiver chamado, ela vai cumprir seu chamado e será uma bênção ao seu lado, glorificado seja o nome do Senhor. Mas se ela não tiver chamado e você forçar, né, tem um homem de Deus que diz assim, tem demônios que combatem os ministros por causa da graça que Deus lhes deu. Então, eles ocupam um ofício que Deus lhes deu graça para suportar a pressão do ofício. Então, o que você imagina que vai acontecer a uma pessoa? Você coloca no ofício que ela não tem graça para aquele ofício. Quando ela viver a tribulação do ofício, ela não vai suportar, porque não tem graça para suportar a tribulação do ofício. Não é? Comentários aqui essenciais, estou a pregar essencialmente para ministros, então, isso é só mesmo a título de conhecimento. Como perceber o chamado divino na sua vida? Não é? Número 1, você terá convicção no seu próprio espírito, sabe? Às vezes as pessoas perguntam, pastor, qual é o meu chamado? Eu costumo dizer, se você ainda não sabe qual é o seu chamado, dedique-se somente a servir o Senhor, porque naturalmente isso vai vir ao de cima. O chamado é algo que nasce com a pessoa. Jesus disse que ninguém pega uma cidade edificada sobre um monte e esconde a cidade. Nem ninguém pega uma candeia que está em cima para iluminar e esconde debaixo da cama. O que está no teu interior é mais forte do que você. Se você dedica-se a orar, a andar com Jesus, servir Jesus, tarde ou cedo seu chamado vem de cima. Então você vai ter o testemunho, a convicção no teu espírito. 2, você terá o testemunho no teu próprio coração. Porque há pessoas que estão à procura de chamado ou por profecia. E eu já vou falar sobre isso. Não se vai a um chamado porque me profetizaram. Tem pessoas que vão abrir igreja porque alguém já me profetizou que eu tenho um ministério. Depois você lhe pergunta, mas tá bom, você agora vai abrir o ministério, Deus falou contigo? Não, Deus na verdade está a falar comigo muitas vezes, já falou comigo pelo profeta Joaquim, já falou comigo pelo profeta Antônio. Depois lhe pergunto, Deus já falou contigo? Não, falou, então te perguntar se o Senhor falou contigo diretamente. Não falou. Então como é que Deus continua a falar através dos outros? Todo mundo vem e fala e você não ouve. Não tens uma revelação e está a abrir ministério. Então esse é sinal de que de facto não tem um chamado genuíno, não é? Louvado seja o nome do Senhor. Bênção. Louvado seja Deus. Amém, querido? Então, o chamada de atenção aqui, chamado não é dado por profecia. Profecia confirma chamado. Profecia não dá chamado. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Atos, capítulo 13, louvado seja o nome do Senhor. Eu estou a usar aqui o meu telefone, porque hoje em dia esses aparelhos são autênticos escritórios ambulantes.
Eu antigamente teria aqui umas 10 Bíblias, 9 Bíblias, não. Hoje eu consigo ter aqui, eu tenho um exemplar da Bíblia que só dentro desse exemplar eu consigo ter média de umas 30 versões diferentes da Bíblia. 30 versões diferentes da Bíblia. Eu tenho uma biblioteca aqui de mais de 3.000 livros aqui. Quer dizer que um pequeno aparelho desse é um escritório pastoral ambulante, a igreja hoje em dia é isso. Glória a Jesus, sempre para você rir um pouco. Então vamos em Atos. Aleluia, Deus é bom. Atos capítulo 13, diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E quem? E Saulo. Quem que estava ali nessa igreja também? O apóstolo Paulo, que nós conhecemos como apóstolo, que de facto foi enviado e que escreveu as 13 cartas do Novo Testamento. Mas aqui ele é contado entre quem? Entre os profetas e mestre. Neste início, eu vou falar mais sobre isso, nós vemos um episódio aqui interessante. Veja o que diz o versículo 2. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, não é disso o profeta, de sua livre, espontânea vontade, porque ele deu na cabeça, disse primeiro o Espírito. O que disse o Espírito? Separai-me agora, faça o quê? Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Não disse para a obra que estou a chamar. Quando ele disse separa Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado, Barnabé e Saulo já tinham recebido no Espírito o chamado que Deus tinha para eles. Quer dizer que essa palavra do Espírito veio como uma confirmação do que eles já tinham no coração. Então isso não anula a importância de alguém confirmar o chamado que você tem. Porque alguns, eles se chamam, depois chamam os outros. Então, realmente não deixa de ter importância as pessoas confirmarem aquilo que você tem. Porque quem de facto tem, não precisa dizer muito o que tem. Pelos frutos se conhece. Amém, grite? Pelos resultados se denota. Louvado seja o nome do Senhor. Você, ninguém devia estar tão preocupado com o título, né? Ou até com o dom, ou ser chamado pelo dom. Somente porque há muitos que são chamados pelo dom e que não têm fruto. Muitos são chamados de evangelista. Não ganha nenhuma alma durante o ano todo, mas continua a ser chamado de evangelista. Então, deve haver o equipamento e os frutos que confirmam o ministério. Então, esse episódio nos mostra que o Espírito Santo, de facto, já havia chamado eles. Havia um chamado no coração deles. A profecia não veio dar o ministério. Aqui, não está a dizer que a profecia é que lhes separou e é que está a lhes dar o chamado. Não. Já havia um chamado do Espírito. A profecia veio e confirmou. Ponto a seguir. Algumas pessoas estabelecem pessoas no chamado, não é? Por uma questão de necessidade. Então a pessoa diz assim: estou a precisar de pastor, estou cansado, estou a trabalhar muito. Então ele olha na igreja, esse irmão é simpático, lida muito bem com as pessoas, então vou levantar esse irmão para poder me ajudar no ministério. Não, você não levanta pessoas assim. Nem que uma pessoa te pareça talentoso, você não deve levantar as pessoas assim. Aí está o lado importante do pastor, que é o discernimento que ele vai ter, de poder discernir os dons que estão a operar na vida de determinado irmão. Tem pessoas que são professores lá no mundo. Depois pensa que na igreja é mestre. Não, você não vai ser mestre porque você é professor. Tem pessoas que são muito cuidadosos, muito atenciosos com os outros e pressupõem, não, como são muito cuidadosos, muito atenciosos, significa que eu sou pastor. Não. Assim como às vezes nós confundimos, não é? Pensamos que existe alguma comunicação direta entre os dons do desenvolvimento profissional da pessoa, da habilidade profissional da pessoa e o ministério. É um erro. Não se estabelece ninguém pelo que a pessoa parece ser. Deve haver revelação. Deve haver revelação. Então, a necessidade não é base para chamar alguém, não é? Perceber uma necessidade não é um chamado para o ministério, não é? E aqui o comentário é muito interessante, diz assim: se não formos cuidadosos, nós caímos no erro de, na igreja, estabelecer ministério em função da necessidade. Esse irmão aqui,
ora em língua, às vezes recebe os recados de Deus. Estava precisando de um profeta aqui. E uma vez vamos te consagrar profeta. Isso não funciona. Não funciona. Não funciona. Não funciona. Isso não acontece assim. Então tem que se ter cuidado em discernir qual é o chamado que Deus deu à pessoa. Porque o chamado é dado por Deus unicamente, exclusivamente. Tem montes que as pessoas vão, uns até levar oferta para sair de lá com o dom ministerial de profeta. Não, você só saiu com óleo na cabeça. E presumido em ti mesmo de que você foi chamado de profeta. Se Deus não te deu, não adianta quantas mãos de pessoas te imporem, isso não vai te confirmar, nem vai te dar, a menos que o próprio Deus te havera dado antes. Então, um comentário interessante, importante que eu quero fazer a seguir, é sobre o tempo integral no ministério e o tempo para a separação no ministério. É muito importante nós percebermos que quando Deus chama alguém, Deus tem um caminho para esta pessoa. Não é? Deus tem uma carreira. Não é? Lá em Timóteo, Paulo fala, eu corri a carreira. Deus tem uma carreira. Toda pessoa que é chamada, ela começa a carreira. E nessa carreira é importante nós entendermos que Deus é aquele que tem o quando para todas as coisas em todos os tempos. Deus, no domínio dos tempos, Ele sabe o tempo certo para cada coisa. A pior coisa que pode acontecer na vida de alguém é a pessoa tentar forçar uma coisa quando não chegou o tempo dela se manifestar. Quando é o tempo das coisas se manifestarem, a graça de Deus te abre as portas. A graça de Deus te sustenta, te suporta, te carrega. Quando é você que quer forçar o tempo, já não é mais a graça que está a te sustentar, é a força humana, é o braço humano, é a sabedoria humana. E é muito desgastante você fazer as coisas na tua força. O que é que vai originar disso? Desânimo, desmotivação, vontade de desistir, vontade de recuar, vontade de largar, porque você não está a fluir, não está a andar, não está a fazer as coisas na graça do Senhor e no tempo do Senhor. Então, há pessoas que elas querem ficar em tempo integral no ministério quando ainda não chegou à altura. O apóstolo Paulo fala sobre montar tendas. Montar tendas, quando estava numa determinada região, a pessoa tem que saber fazer a leitura de quando se separar integralmente. Nem sempre a igreja terá condições de suprir necessidades. Quando for necessário o ministro poder lançar mão de fazer um outro trabalho, por que não fazê-lo? E pior ainda, é você ainda não chegou à altura de separar integralmente do ministério e você se separa. Quando Deus te diz que se separa, Deus te sustenta. Quando você se separa sozinho, você se sustenta. E é bem pior quando é você que se sustenta. Então, quando uma pessoa é chamada para o ministério, é uma unção que lhe vem para ela ocupar o ofício. Caso contrário, a pessoa vai ficar somente de pé a falar. Então, para separar do dom do ministério, se você vai separar para o ministério, tempo integral, tem que ter a direção de Deus. Deus te equipa, sustenta e com certeza te estará consigo. Assim nós vamos terminar a primeira aula, vamos já entrar na segunda aula e vamos continuar a falar sobre o assunto. Deus abençoe.